Então, pessoal, essa é a terceira questão da AD1, a gente vai estar tentando fazer aqui para a gente discutir ela. E ela fala sobre estudar o sinal de x à quarta menos 4 sobre 2 menos o módulo de x. Essa aqui é outra questão trabalhosa, porque você vai ter que transformar ela num produto, né? A condição de colocar ela em produto, como a gente tivesse, por exemplo, essa aqui, ó, x ao quadrado menos 4 sobre x mais 1. A gente transformar ela em produto seria colocar ela em fatores, tá, menores. X mais 2 vezes x menos 2 sobre x mais 1. E a partir dessa fatoração você começa a estudar o sinal. Tá? Vamos lá. Primeira coisa para fazer essa fatoração é usar a regrinha do a ao quadrado mais b ao quadrado, menos é igual a a mais b vezes a menos b. Essa regra vai funcionar logo para cá para cima. A gente vai encontrar x à quarta como se fosse x ao quadrado elevado ao quadrado menos 2 ao quadrado elevado ao quadrado sobre 2 menos o módulo de x. Então essa primeira regra, tá, ela vai servir para decompor em dois produtos. Continuando, x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 2. 2 menos o módulo de x. Essa aqui eu não consigo continuar mais fatorando ela nos reais, tá? Porque a raiz dela vai ser a raiz de um número negativo. Ela vai passar para o campo para o conjunto dos complexos. Mas essa aqui eu consigo fatorar ela ainda mais, tá? Usando essa mesma regra aqui. Então, fica x ao quadrado mais 2 vezes x mais raiz de 2 vezes x menos raiz de 2 sobre 2 menos o módulo de x. Tá? E agora que a gente conseguiu colocar em fatores, né, fatores mínimos, para a gente poder fazer o estudo do sinal dela, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai começar a fazer? Primeiro a gente vai descobrir o zero de cada uma, com quanto esse valor vai se transformar em zero. Então eu vou pegar o x mais raiz de 2, que é igual a zero, o x menos raiz de 2, que é igual a zero, o x ao quadrado mais 2, que é igual a zero, e o 2 menos o módulo de x, que é igual a zero. Então nós temos aqui esse primeiro, x é igual a menos raiz de 2. Esse próximo, x é igual a mais raiz de 2. Esse aqui, x ao quadrado é igual a menos 2. Daí você já percebe que o x é igual a mais ou menos raiz de menos 2. Essa raiz que a gente encontrou aqui é uma raiz que não pertence aos reais. Então a gente não vai utilizar ela diretamente para fazer essa marcação. Tá? Então vamos lá. O próximo é 2 menos o módulo de x. Então eu tenho que o módulo de x é igual a 2. Tá? Então, continuando o que a gente estava discutindo, de estudar os sinais, né? Nós achamos como sinais o menos raiz de 2, o mais raiz de 2, que são os zeros das equações que a gente
estudou agora, tá? Com relação à equação x ao quadrado mais 2, se nós formos resolver ela achando zero, nós vamos encontrar x ao quadrado. Nós vamos ver que o gráfico dela se comporta dessa forma aqui, ó. Concavidade voltada para cima. Qualquer número que eu tiver aqui, tá, a partir de raiz de 2, tá, ele vai ser positivo, ele vai se comportar de uma forma positiva, tá? Só que a raiz que vai, se ela fosse tocar nos reais, ela ia ser uma raiz complexa, tá? Porque ela ficaria nessa condição: x igual ao quadrado igual a menos 2, x igual a raiz de menos 2. Então x igual seria a raiz de 2 vezes a raiz de menos 1, ou x igual a raiz de 2 vezes i, que é a representação da raiz de menos 1. Então o que a gente está levando em consideração aqui é que todos os valores, tá, que vão atender a condição de sinal, eles têm que ser positivos, eles têm que ser maior que zero, tá? Então, quando a gente fala em estudar sinal, a gente vai ter que fazer aquela regrinha aqui do menos raiz de 2. Eles são negativos se forem menores que raiz de 2 e positivos se forem maiores que raiz de 2. Eles são negativos para aquela outra equação se forem menores que mais raiz de 2 e são positivos se forem maiores que mais raiz de 2. Tá? Então aí a gente tem o seguinte: as raízes que eu estou querendo montar, né? Menos raiz de 2. Vou marcar o zero aqui só para orientar. Mais raiz de 2. E vamos colocar aqui na frente o 2. Tá? O 2. Eu vou marcar. Então, para a primeira aqui que a gente viu, que é x mais raiz de 2, porque todas elas estão relacionadas a um valor. X mais raiz de 2, x menos raiz de 2, que foram aqueles valores que nós decompomos. 2 menos o módulo de x e o x ao quadrado mais 2. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer para o x mais raiz de 2, que foi, nós encontramos como zero o menos raiz de 2. Tá? Então a gente vai pensar o seguinte: o que for menor que menos raiz de 2 vai ser negativo. O que for maior que raiz de 2 vai ser positivo para esse sinal que a gente estudou, tá? Para esse sinal que a gente estudou dessa equação aqui. Para essa equação aqui, nós achamos o mais raiz de 2. E no x menos raiz de 2, nós achamos que todos os valores que são menores que raiz de 2, que estão abaixo, raiz de 2 são negativos. Tá? Todos os valores reais. Negativo, negativo. E os que são maiores que raiz de 2, a gente vai fazer positivo, tá? Porque menores, maiores. Tá? Aí chegou a vez do x ao quadrado mais 2. O x ao quadrado mais 2, ele vai ser um pouco diferente, porque a gente viu que quando estudou o sinal, tá? Como ele não tem raiz reais, ele não toca o zero, tá? Ele não toca o zero. E como ele não toca o zero, ele não tem raiz reais, lógico, e a gente vai ver que todos os valores dele são positivos. Mas por que a concavidade é voltada para cima, né? Não vai daquela regrinha que o valor de A aqui é positivo, tá? E quando o valor de A é positivo, esse aqui está na frente, a concavidade é voltada para cima, tá? Você poderia achar também pelo delta, né? E aí a gente ajudar bastante. A gente vai ver que aqui é mais
é mais, é mais, é mais. Tá? Então, por último, a gente tem que analisar o 2 menos o módulo de x. 2 menos o módulo de x é igual a zero. Então, para que eu chegue no zero, 2 tem que ser igual ao módulo de x. Tá? Então, para que ele não seja, que eu não perca ele como real, tá? O zero dele vai ser 2. Porque o 2 módulo de x igual a 2. Tá? Sendo que x é igual a mais 2 e x também é igual a menos 2. Tá? Tá, então esse valor de menos 2 ele pode também estar colocado na tabela. Quer dizer, mas ele só não pode ser o 2, porque se ele for o 2, quando a equação for apresentada, se ele for 2 ou menos 2, ele vai zerar. Ele vai fazer a minha equação ficar indeterminada. Tá? Então, eu posso ser qualquer número de x menos o 2 e o menos 2. Então ele vai ser aberto aqui. Aí eu não marquei o 2 aqui, mas ele ficaria aqui. 2. Tá? E menos 2 e 2. Então ele vai ter um sinal aberto aqui. Tá? Não é essa a representação correta. Né? Mas eu vou fazer assim só por mérito de a gente ir mais rápido. Então, daí a gente chega na análise do 2 menos o x. 2 menos x igual a 0. Então, chegamos aqui o módulo de x igual a 2. O que é isso aqui? Quando eu acho mais 2 e menos 2, quer dizer que esses números aqui, eles não podem servir de raiz nessa equação, porque se eles entrarem como mais 2 ou menos 2 aqui, vai ficar 2 menos 2, 0. Eu crio uma indeterminação. Então não pode acontecer isso aqui de jeito nenhum. Então eles vão ser exceções no na minha representação. Então, continuando aqui, ó, se a gente botar 2 menos o módulo de x, que é o que eu vou analisar agora para isso aqui, eu vou chegar que 2 menos o módulo de x é 0, então x igual a 2. Tá? O módulo de x igual a 2 quer dizer que x pode ser mais 2 ou menos 2. Tá? Aí a gente tem que definir agora quando ele vai ser positivo e quando ele vai ser negativo. Vamos começar pelo próprio menos 2. Se eu substituir por menos 2, eu vou colocar menos 2 nesse lugar aqui, eu vou ter 2 menos 2, 0. Eu não posso trabalhar com ele. Mas se eu coloco menos 1 aqui, o resultado vai ser 1. Então o resultado vai ser um resultado positivo. Se eu coloco 0, se eu coloco 0, 2 menos 0, o resultado também é positivo. Se eu coloco 1, 2 módulo de 1, 2 menos 1, 1, positivo. Se eu coloco 2, então 2 vai ficar o módulo de 2 é 2, 2 menos 2, 0, e vai chegar nesse 2 aqui. Se eu aumentar o número aqui para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não importa o quão vai ser alto ele. Sempre ele vai ser maior que esse menos 2, então ele vai ser negativo. Então vai ser um número negativo. Já se ele for menor que menos 2, como menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, tá? Ele sempre vai ser, o módulo desse negativo vai ser o número 2, vai ser o número imódulo dele, que sempre, por causa do valor negativo, vai ser maior que o 2. Então também ele vai ser negativo. Tá? Daí a gente chegou que esses números são positivos entre
o menos 2 e o 2. Acima do 2 é negativo. Abaixo do 2 é negativo. Está muito apertado aqui. Deixa eu ajeitar aqui. 2 menos o módulo de x. X ao quadrado mais 2. X menos raiz de 2. X mais raiz de 2. Tá aqui, esse aqui é negativo, que é o menor que a raiz de 2. Esse também é negativo. Esse é positivo. E esse aqui é negativo, que é o menor que 2, que é essa que nós analisamos. Então a gente faz o produto desses sinais e vai achar em que intervalos ele é positivo ou negativo. Tá? Vamos lá. Menos com menos mais com mais com menos, menos. Menos com menos mais com mais com mais. Mais com menos, menos. Né? Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Mais com mais com mais, também mais. Mais com mais com menos, menos. Daí a gente pode ter como é que funciona e fazer a leitura nesse ponto da função aqui, da equação. Onde é que vai ser maior que zero ou menor que zero. Então a gente tem aqui, ó, com x for menor que menos 2, para x menor que menos 2, né? Então, esse produto que a gente fez foi para representar o sinal do x à quarta menos 4 sobre 2 menos o módulo de x. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que x à quarta menos 4 sobre 2 menos o módulo de x vai ser maior que zero em seguintes situações. Em aberto em menos 2 e fechado em menos raiz de 2. União. Por que união? Porque eu tenho outro intervalo positivo. Aqui é fechado, né? Fechado. Ah não, desculpa, é aberto também porque só temos o sinal de maior. Não, fechado, desculpa. Fechado mesmo, porque ele é igual. União com outro intervalo positivo, que é entre fechado mais raiz de 2 e aberto em 2. Fechado. Esses são os intervalos em que a minha equação é positiva. Tá? Vou fazer o igual a zero. X elevado à quarta menos 4 sobre 2 menos o módulo de x vai ser igual a zero. Quando? Né? Quando é que esse valor vai ser igual a zero? Então, x à quarta menos 4 sobre 2 menos o módulo de x, ele vai ser igual a zero justamente naqueles valores que nós encontramos. Como o mais raiz de 2, né? O menos raiz de 2, né? O 2 e o menos 2. Tá? São aqueles valores que nós encontramos
para que as funções fossem zero, né? Para que as raízes fossem zero. E por último, para que x à quarta menos 4 sobre 2 menos x menos módulo de x fosse menor que zero, são justamente esses intervalos negativos aqui. Primeiro, aberto infinito, ponto e vírgula menos 2, aberto menos 2. União, um outro negativo, fechado em menos raiz de 2, né? E mais raiz de 2. Também fechado. União, um outro negativo, que é de aberto em 2. Aberto em 2 e aberto em infinito. Então, quando a gente une esses três, nós temos o sinal estudado da nossa equação que a gente está trabalhando aqui, tá? Que deu na AD, a terceira questão da AD. Tá? Então, a gente conversa as dúvidas lá no grupo, a gente discute lá. Se tiver algum erro aqui, essa questão é muito trabalhosa, então eu posso ser errado em alguma coisa aqui. Daí a gente vai discutindo no grupo e vai trocando ideia. Valeu, pessoal.